Primeiramente, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Nós vamos hoje corrigir o teste que eu passei semana passada que vocês tinham que anexar. Alguns alunos tiveram problema com anexar, me mandaram em particular. Mas lembrem sempre de alimentar lá no Cisfleming, tá bom? Porque lá é a devolutiva correta do colégio. Tá bom? Aí depois os casos em particular eu vou conversando individualmente. Agora eu vou colocar vocês todos no mudo, mas aí a hora que vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiram do mudo e façam a pergunta. Só para não vazar áudio da casa de vocês enquanto a gente estiver conversando. Tá bom? Vou começar aí. Vamos lá. Espera aí, deixa eu liberar a Antônia aí. Professor, tudo bem? Eu preciso te fazer uma pergunta. Você vai perguntando pra gente ou você vai falando das respostas? Eu vou falando das respostas, tá bom? Eu vou comentar as questões. Por exemplo, tem a do transferidor e tem a do desenhar o pentágono regular, que esse eu não vou fazer, mas eu fiz um vídeo resolvendo elas para vocês, que eu vou postar lá no Cisfleming para vocês assistirem, tá bom? O teste tá valendo nota? Valia de 0 a 5, tá bom? Entendi. Vamos lá? Claro que vale nota, né? Um teste. Vamos lá, não tem problema. Professor, eu anexei lá no Google Classroom. O teste? Dava para anexar o teste de geometria. Depois eu vou dar uma olhada. Deixa eu anotar. Não está aparecendo o seu nome. Murilo, né? Murilo, isso. Depois eu falo com você em particular, tá? Professor? Oi? Tá. Quem tá falando? Aquele pentágono lá, eu fiz primeiro a lápis e passei por cima a caneta. É assim que era pra fazer mesmo. Isso. Ó, deixa eu falar uma coisa. Quando for esse de desenho, pode deixar a lápis, tá bom? Nós vamos ter outros casos em desenho. Podem sempre deixar a lápis, porque senão ele perde muita propriedade quando a gente vai passar a caneta. A gente entorta um pouquinho, a gente perde o ângulo dele original, mas não tem problema, tá bom? Quando for desenho, pode sempre deixar a lápis. Quem falou, pode falar. Eu não tava conseguindo te enviar. Daí, eu posso mandar por WhatsApp o teste? Eu só vou conferir aqui. Deixa eu falar uma coisa. Tem que colocar pelo Cisfleming. Você colocou as outras atividades dos outros professores, Manu? É que eu não coloquei muitas atividades. É que eu não tô conseguindo anexar, daí eu fui colocar muito bem. Daí a Mariana passou um aplicativo para mim e daí eu vou tentar anexar por lá, porque tem que mandar uma parte. Ó, mas qualquer coisa depois, Manu, você fala com a Thalita em particular, tá bom? Para ela te dar um suporte, porque tem muitas atividades aí. Aí depois você não vai conseguir nenhuma, tá? Manu, eu vou tentar te explicar melhor como é que passa. Aí, depois da aula eu te explico, tá? Fechou. Muito obrigado, Valentina. Obrigada. Professor? Oi? Você vai corrigir o teste? Vou corrigir ele, tá bom? Ô, professor. Hoje eu vou só comentar aqui as dúvidas que ficaram. O polígono que eu fiz, eu coloquei coisa dentro dele. Tem As problema? diagonais, né? Não. Olha aqui, é porque eu coloquei os negócios dentro. É o Arthur que tá falando? Isso. Arthur, você tá sem vídeo. Dentro do polígono, só que não dificulta para medir o ângulo, não, tá? Então, tranquilo, não tem problema, Arthur, tá bom? Tá. Vamos lá, então, agora. Vou silenciar vocês. Ó, agora eu silenciei vocês, agora eu vou falando. Conforme for ficando dúvidas, vocês vão saindo do silencioso e vão me perguntando. Exercício número 1. Classifique os polígonos abaixo em convexos e côncavos. Lembrem que polígonos convexos são aqueles polígonos que não tem como eu ligar dois pontos internos por um segmento de reta, passando um pedaço dele por fora. Então, se você não conseguir ligar dois pontos internos por um segmento de reta que passe por fora, ele é convexo. Se você conseguir, se tiver uma possibilidade de ligar dois pontos internos a um polígono por um segmento de reta e um pedacinho dela passar por fora do polígono, isso é um polígono
côncavo. Então, no caso da letra A, nós temos um polígono convexo. Está faltando um biquinho dele, mas não tem como ligar. A letra B, um polígono côncavo, porque os cantos parece que falta uma fatia. A letra C, um polígono convexo. E a letra D, que parece um raio, um polígono côncavo. E a letra E, que parece um balãozinho de informações, um polígono côncavo. Certo? Então ficou A convexo, B côncavo, C convexo, D côncavo e E côncavo. Tranquilo? Prof, que página vocês estão? Não, nós estamos na correção do teste. Ah, tá. Tá bom? Ô, Vamos lá? professor, pode passar certinho? Pode, tranquilo. Corrige. Qualquer coisa vai colocando a caneta do lado. Essa aí é a correção de vocês, só para saber se acertou ou não. Mas eu vou colocar a nota e eu mando pelo Sysflang para vocês. Vamos lá, voltando. 2. Faça as correspondências do número com a letra. Pode falar. Podia fazer a lápis? Poderia, pode fazer a lápis, tranquilo. Professor, Oi, pode falar. Repete a correção da 1, por favor. Vou repetir. Tá. E eu queria perguntar uma coisa também. Na verdade, falar uma coisa. É o João Vitor. Você João. vê que você tá vendo que minha tela tá desligada, né? Isso. Mas tem um motivo. Eu não sei o que aconteceu. O meu rosto tá verde aqui na. Não não tem sei o que problema, aconteceu. João. Não tem problema, tá É porque bom? eu achei que ia descontar como falta, sabe? Que era Não. obrigatório. Fica tranquilo, tá? Vamos lá. Obrigada. Vou repetir aí que o Arthur pediu a 1. Então, letra A, convexo. Letra B, côncavo. Letra C, convexo. Letra D, côncavo. E letra E, côncavo. Certo? Exercício 2. Vamos lá? Faça a correspondência do número com a letra. Sou um dodecágono. Lembrando, o polígono dodecágono tem 12 lados. Então, dá uma olhadinha na letra A, que parece uma estrela. Conta os lados desse polígono. Vocês vão ver que tem 12 lados. Então, a correspondência do 1 é com A. Por quê, professor? Porque o A tem 12 lados. E o nome científico do polígono de 12 lados, dodecágono. 2. Tenho 3 vértices. O único polígono que possui 3 vértices é o triângulo. E o triângulo, neste caso aí, é a letra D. Então, correspondente ao 2 é a letra D. 3. Tenho 8 lados. Lembrando, o polígono de 8 lados é chamado de octógono. Então, vamos achar o octógono. Se você contar a B e a C tem 8 lados. Então, tem 8 lados? Letra C, é um octógono. E 4, sou um heptágono. Heptágono é o polígono de 7 lados. Então, no caso, AB, se você contar o número de lados, nós vamos ter 7 lados. Então, a 2, a correspondência ficou 1A, 2D, 3C, 4B. Correto? Exercício... Professor, Pode falar. Fala. todos os exercícios valem 1 ponto, né? Isso. São 5, né? Cada um vale 1 ponto. Isso. Vamos lá. Qual que é a letra C, professora? Me explica. Professora, 2 é o quê? Vamos lá. Peraí. A 2 vou falar ela inteira. 1A, 2B de dado, 3C de casa, 4B de boa pessoa. Tá. Tá bom? Vamos lá agora. Tá. Exercício 3. Professor, Oi, Então, fala, Amanda. eu ainda não entreguei para você, só que aí eu tô corrigindo e depois eu posso entregar pelo Sysflang? Era para ter mandado, hein, Amanda? Depois a gente conversa. Deixa eu anotar você aqui, depois a gente conversa em particular. O Murilo, Amanda. Tá bom? Amanda, depois a gente fala em particular. Olha só. 3. Utilizando o transferidor, meça e classifique os seguintes ângulos: em agudo, obtuso, reto. Esse aqui eu não vou mostrar para vocês, eu só vou falar. Só que eu gravei um videozinho mostrando como eu medi cada um deles, que eu vou postar no Sysflang depois que acabar a aula também, tá bom? Vamos lá. Letra A, se vocês medirem... Lembrem o que eu combinei em sala de aula? Falei que durante as provas ou durante atividades que a gente fez uso do transferidor ainda era aula presencial.
Eu falei para vocês, se desse diferença de até 2 graus, eu daria certo. Tá bom? Não quero... Então, olha só. Não quero vocês tirando do mudo para falar assim, professor, o meu é esse, o meu deu 49, o meu deu 47. Você vai olhar. Se foi 2 graus de diferença, já deduz que eu vou dar certo para você lá, tá bom? Tanto para mais quanto para menos. Agora é a correção do 3? Agora é a correção do 3, isso. Tá. Vamos lá? Letra A medida é 50 graus e a classificação é agudo, porque é menor que 90, maior que 0. Então, letra A, 50 graus, classificação, ângulo agudo, porque está entre 0 e 90. Letra B. Letra B. Professor, Oi, quem está falando? Fala, Helena. Tira do... Isso, fala, Helena. se eu escrevi a caneta, por exemplo, e eu errei, eu deixo errado ou, tipo, eu corrijo? Escreve a lápis do ladinho, só para você saber que você corrigiu. Tá bom? Tá. Aí depois você olha o vídeo, que lá eu estou ensinando como medir certinho para achar o seu erro, tá bom? Valeu, Helena. Vamos lá. Letra B. Pode olhar, é maior que 90. Então, deu 130 graus a letra B. Maior que 90 e menor que 180 é ângulo obtuso. Então, a letra B, 130 graus é a medida e a classificação, ângulo obtuso. Letra C, a medida é 120 graus e a classificação é obtuso também. Ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, ângulo obtuso. E a letra D nem precisava medir. Fala, Francisco, pode falar. Eu perdi aqui a C. A C, vou repetir então para você. Vou repetir a C. A medida é 120 graus e a classificação é obtuso, certo? A letra D, não precisava nem usar o transferidor, tem o símbolo de 90 graus, aquele quadradinho com um ponto. Mas, usando o transferidor, nós chegamos a 90 graus. E a classificação do ângulo que mede 90 graus é ângulo reto. Certo? Vamos lá para a próxima. 4. Classifique cada triângulo a seguir de acordo com as medidas dos seus lados e de acordo com as medidas dos seus ângulos internos. Letra A. Professor, Pode falar. o meu é aqui na A, que deu 45 certinho. O meu também. O meu também tinha dado 45. O meu também. Deu 45. O meu também. 45 certinho. Também Deixa eu- tinha dado 45, professor. Então, vamos dar Deu uma olhada. 45 pra mim também. Eu Tô com também. o transferidor aqui. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Pra mim também. Verdade, 45 graus. Então, pode colocar 45, pode pôr certo, tá bom? Tá. Lembrando, ele pode variar para até 47 e até 43, tá bom? Tá. Correto? Então, Onde a você letra... tá, prof? Tô exercício 3. Posso continuar? Pode. Vamos lá. Agora o 4. Ó, vou só repetir aí para todo mundo. O 3 ficou então assim. Letra A, 45 graus, ângulo agudo. B, 130 graus, ângulo obtuso. C, 120 graus, ângulo obtuso. D, ângulo 90 graus e classificação reto. Agora 4. Classifique cada triângulo a seguir de acordo com as medidas dos lados, equilátero, isósceles e escaleno. E de acordo com as medidas dos seus ângulos internos. Triângulo retângulo, triângulo obtusângulo e triângulo acutângulo. Lembrando, o equilátero tem os 3 lados congruentes, isósceles tem 2 lados congruentes e escaleno não tem nenhum lado igual. Triângulo acutângulo, os 3 ângulos agudos, menores que 90. Espera aí, rapidão. Triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus e triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso. Quem falou? Pode falar. Professor, eu acabei de medir a B e não deu 130 certinho. Lembra que pode variar de 2 graus, né? Tem que prestar... Mas Tá- deu, Você... deu Ô, quase Mariana, 120.
Você está usando o Professor. transferidor de uma volta ou de meia volta? Professor, a gente está em que exercício? No teste 4, exercício 4, Ah, tá. tá bom? Você já falou no primeiro? Já falamos, tá? Depois eu vou postar e você corrige os outros que eu não fiz, que você já entrou depois, tá bom? Não, que eu esqueci. Que eu fui fazer um negócio, depois eu esqueci. Então tá bom. Não, eu vou falar o 4 agora, vamos lá. Ô, Mariana, depois você olha no vídeo, tá? Eu vou postar um vídeo como que eu medi, por causa que tem os transferidores de 360 e 180. Tem que dar a mesma medida, mas durante a aula eu fiquei olhando alguns, lembra? Eu falava, olha, o seu não tem o centro. Professor, então, ó, eu fiz aqui e aí eu fiz uma setinha e não sei se dá para ver, mas Dá. dá 127, 128. Isso, então deixa essa variação. Deu a mesma coisa. Tá bom, pode deixar essa variação, tá bom? Não tem problema não. E lembrem disso que é a hora que eu colocar no vídeo. Lembra que essa divergência aí, por causa, esse ou mais pro lado, lembra que eu falei que ia considerar de vocês. Vamos lá agora. Exercício A, 4. Exercício 4, letra A. Ele tem dois lados iguais, logo ele é um triângulo isósceles. E ele tem um ângulo de 90 graus. Então é um triângulo retângulo. Então o 4A ficou isósceles, triângulo isósceles e triângulo retângulo. Certo? Letra B. Certo. Tem Professor. Quem falou? Pode falar, Ana Clara. E se for a ordem ao contrário? Não Tá tem certo? problema, tá, Ana Clara? Tá certo. Quem colocou primeiro retângulo, depois isósceles, está tranquilo, tá certinho. Vamos lá. Letra B. Tem os três lados iguais, então nós chamamos de triângulo equilátero. E letra B ainda, de acordo com os ângulos, os três ângulos são agudos. Então é um triângulo acutângulo. Então a letra B ficou triângulo equilátero e triângulo acutângulo. Professor, se eu coloquei invertido, não tem problema. Letra C. Tem os três lados diferentes. Então é um triângulo escaleno. E tem um ângulo obtuso, 130 graus é obtuso. Então é um triângulo obtusângulo. Então ficou letra C, triângulo escaleno e triângulo obtusângulo. Letra D. Nós temos aí, primeiro, dois lados iguais. Então nós chamamos de triângulo isósceles. E nós temos o ângulo de 110 graus, que é um ângulo obtuso. Então nós chamamos de triângulo obtusângulo. Então a letra D ficou triângulo isósceles e triângulo obtusângulo. Virem a folha. Letra E. Letra E. Aí a letra E foi a que veio dois lados sem medidas. Que aí eu coloquei lá para vocês. Utilizem a régua para medir os lados. Utilizando. Quem pode falar? Sobre o exercício 5, como que a gente vai corrigir? Depois eu falo sobre o 5, tá bom? Senão a gente vai perder. Professor, pode falar, você Rafael. repete a A, B, a C? Vai lá, rapidão, tá, Rafael? Tá. Vamos lá. Letra A. A dá 4. Isósceles e retângulo. Tá, B. Equilátero e acutângulo. tá, Letra C. Escaleno e obtusângulo. tá. E letra D. Isósceles e obtusângulo. Tá bom, acertei. Muito bom. Letra E. Olha lá, mediu com a régua. Ou, se não, você colocar numa proporção. Pode ser, se você notar que os três lados são diferentes, então nós já sabemos que é um triângulo escaleno. E lá dentro tem o símbolo de 90 graus, ó, o quadradinho com pontinho. E quando o triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é o triângulo retângulo. Então nós temos aí na letra E, triângulo escaleno e triângulo retângulo. Tá bom? Lembrando que não tem como um triângulo ter dois ângulos de 90 graus. Porque senão não fecharia, ficaria para cima os lados dele. E letra F, nós temos aí três lados diferentes. Então, triângulo escaleno, tá bom? E os três ângulos internos são menores que 90 graus, são ângulos agudos. Então, nós temos um triângulo acutângulo. Então, letra F, triângulo escaleno e triângulo acutângulo, correto? E a 5, agora sim, Arthur. A 5 de desenhar,
galera, o que eu quero que vocês prestem atenção? Eu fiz durante... desenhe um hexágono regular de 5 centímetros de lado e 120 graus de cada ângulo interno. Para usar os lados, você faz a reta usando a régua. E para medir os graus, usando o transferidor, tá bom? A marquinha dele. Eu fiz um vídeo que eu vou postar para vocês, como que eu desenhei. Mas, nas atividades da apostila, quando eu fiz a correção com vocês lá, eu gravei um vídeo separado sobre o exercício 12, que é exatamente... Eu vi o vídeo. Vocês viram o vídeo? É exatamente a explicação desse exercício. Só que lá eu fiz um Professor. hexágono e um octógono. Aqui era um hexágono. Pode falar, Amanda. Professor, então, eu posso fazer as diagonais e os ângulos internos? Pode, não Tá. tem problema, tá, Amanda? Não tem problema Ok. não, tá? No É caso... só para fazer o hexágono, né? Isso, só para fazer o hexágono. Para quem entrou depois, eu falei que não precisa ficar como é que fala? Professor! Passando caneta quando for desenho, tá bom? Pode falar. Lá no Sisflame tá falando que essas atividades devem ser entregues quando a aula começar. Não, então, fica tranquilo. O que aconteceu era até ontem. Só que teve alguns alunos que estão na fazenda, algumas coisas assim. Aí a Thalita me pediu para colocar disponível hoje, tá bom? Professor, Oi. você repete a Pode entregar hoje? Se não entregou, tem, né? Arthur tava falando. Cadê o Arthur? Eu. Pode A falar, F. Arthur. Você repete a F. Vou repetir aí. A letra F, triângulo escaleno, porque tem os 3 lados diferentes. E triângulo acutângulo, porque tem os 3 ângulos agudos. Tá. Tá bom, galera? E aí a gente Então eu já encerra. corrigi tudo. O meu já corrigi Corrigiu tudo, tudo. tá ótimo. Olha só, se vocês acertaram tudo tranquilo, vocês podem passar lá, não precisa ficar assistindo o vídeo. Quem ficou com dificuldade, eu vou pôr um vídeo do YouTube. Vou repetir, ó, teve um exercício que eu coloquei 50 graus, o 3, e era 45. Tomem cuidado na hora que for corrigir, então, lá para mim, tá bom? E tomem cuidado com a variação. Semana que vem, a gente vai começar já a matéria do segundo bimestre, tá? Pode falar. Professor, no C3, na hora que eu tava fazendo o teste, eu tava medindo, né? Aí eu medi uma vez, aí tinha dado 60 graus, eu marquei ele 60 graus. Aí depois eu medi do outro lado e deu 120, que nem você falou. Exato. Aí você viu que forma meia volta. Eu risquei os 60 graus e o agudo que estava errado. Aí eu pus tá? Tranquilo, Arthur. Sempre verifica assim, tá bom? E Tá. aí, alguma dúvida a mais, galera? Professor, Pode falar, Guilherme. Onde eu posso ver essa aula de novo? Lá no Sisflame, eu vou postar daqui a pouco lá. professor, Então, mas eu não sei ver no sistema, professor. Depois quem tá falando isso? É o Vinícius? é o Murilo. Guilherme. Murilo, Ah, depois, tá, não, Murilo, depois a gente pergunta lá pra Thalita em particular, tá bom? Pra gente ver como que tá o seu cadastro lá. Pode Ô, falar, prof. Guilherme. Eu só consegui anexar uma imagem do Sisflame e eu não consegui mandar em foto da 5. Então nem eu posso te enviar essa foto da questão 5. Ah, você só não conseguiu a 5? Não, Ô, Guilherme, depois você vai lá no particular, a gente vai conversar, tá bom? Sobre isso. Tá bom? Aí eu tô anotando nomes. Só me lembrem depois do particular. Fala, pro, eu falei que não consegui. Certo? E aí a gente encerra por hoje. Tá bom? Alguma dúvida a mais? Não, eu amo minha mãe. Ah, o professor. Você ama sua mãe? Que bom. já acabou, caramba. Hoje era só a correção do teste. Tchau, professor. Tchau, tchau. Acabou. Boa semana para vocês. Foi um prazer. Foi um prazer meu também.